Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui novamente. Primeiro culto de domingo do ano, nós tivemos a virada aqui na igreja, foi uma bênção, né? Eu não tive, infelizmente, mas eu sei que foi uma bênção. E nós estamos felizes por podermos começar mais um ano na presença de Deus e vamos também começar mais uma série. O Senhor colocou no final do ano passado essa série no nosso coração, no livro de Salmos. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Salmos, a partir do Salmo de número 1. E hoje o texto caiu aqui para mim, falar um pouco sobre o Salmo de número 1. E nós vamos fazer a leitura então e pedir ao Senhor ajuda para que a gente possa compreender o texto com a graça de Deus. Amém? Salmos de número 1 diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, pedir ajuda do Senhor. Pai Santo, que pela Tua graça nessa noite, assim como pela manhã, o Senhor nos ajude a compreender a importância que tem a Tua palavra para a nossa vida nesse ano de 2026. Pai, que o Senhor nos dê um santo temor, uma santa reverência, Senhor, ao abrirmos a Sua palavra, percebermos mais do que letras, mais do que palavras, mais do que ensinamentos, percebermos vida, a vida do Senhor Jesus, fluindo por meio das Tuas santas palavras, Pai. Nos ajuda a compreender esse salmo, Senhor, com a Sua graça, Senhor, e entender qual é o Seu propósito e o que Ele tem a nos ensinar para esse ano, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos, o livro de Salmos é um livro muito propício para nós começarmos o ano, principalmente o Salmo de número 1. E muitos acreditam que os Salmos é um livro apenas de canções do povo de Deus, um saltério. E foi se compreendendo que é muito mais do que canções que os Salmos tratam. Os Salmos são vários textos que foram reunidos durante muitos anos e que compreendem aí em média 1000 anos de história do povo de Israel. Eles falam, existem salmos de sabedoria, salmos de lamento, salmos que são orações de adoração, de louvor, e os salmos têm um propósito em si. Algumas pessoas, se a gente não consegue ler, né, o livro dos Salmos inteiro, de forma contínua, obviamente é um livro extremamente grande, né, são 150 capítulos, a gente não consegue perceber o que os organizadores desse livro tão precioso para nós procuraram informar ao organizar esse livro. E é muito importante que a gente, antes de nos atentarmos àquilo que o texto vai nos ensinar nessa noite, vai nos dizer, tem a nos dizer, nós possamos entender e compreender qual é essa estrutura e como que ele foi organizado. A primeira coisa é que o propósito do livro dos Salmos foi organizar vários escritos para um povo que havia saído do exílio. Então, o exílio babilônico. Então, a ideia é que esse povo que estava retornando do exílio babilônico pudesse retomar a sua identidade, a sua espiritualidade, a sua fé.
Essa é a principal ideia da reunião dos Salmos. E ele tem algumas particularidades muito interessantes, algumas curiosidades que apontam para a sua finalidade. A primeira delas é que ele é dividido em 5 livros. É o livro 1, 2, 3, 4 e 5. É bem interessante que os 2 primeiros capítulos, o Salmo 1 e o Salmo 2, e os 5 últimos capítulos apresentam ali como se fosse uma ideia de a introdução principal do livro e o propósito, e também o seu objetivo final. Os últimos 5 capítulos, a partir do Salmo 145, a gente vai ver, até o Salmo 150, a gente vai ver que eles têm uma espécie de poesia do qual eles começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. Então depois, se você tiver curiosidade de ler, você vai perceber que eles têm essa composição. Aleluia significa louvai a Yahweh, louvai a Yahvé, vamos dizer assim, louvai a Deus. Ele quer terminar conduzindo o povo a um lugar de adoração, a um lugar de consagração ao Senhor Deus. E ao longo dos 5 livros você vai ter lamento, orações, história, você vai ter muitas informações históricas, né, no livro de Salmos, que inclusive é uma questão textual importante do livro de Salmos, porque é difícil você definir quando que o Salmo foi escrito e a que episódio ele está se referindo. Então é preciso entender bem qual época que ele foi escrito, a que episódio ele está se referindo. Ao final de cada livro, de cada sessão, de cada livro, dos 5 livros que Salmo compõe, você vai encontrar sempre uma mesma frase. Os organizadores compuseram dessa forma. Você vai encontrar a seguinte frase: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, para sempre e sempre, ou de eternidade em eternidade, de eternidade a eternidade, amém e amém. No final do livro 1 tem: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém, amém. No final do 2º livro, a mesma frase. 3º livro, a mesma frase. O 4º livro, a mesma frase. E o 5º livro não tem essa frase antes dos 5 últimos salmos, mas depois você tem ali a palavra aleluia como sendo as palavras dos últimos salmos, né? Bom, os 2 primeiros livros, os 2 primeiros capítulos do Salmo são importantes para nós. E por que eles devem ser importantes para o nosso ano também? Porque eles apontam os principais caminhos pelos quais os Salmos foram organizados. E o primeiro deles é o Salmo de número 1, que nós vamos nos aprofundar hoje. E o centro da palavra do Salmo número 1 é a palavra Torá. É a palavra lei do Senhor, é a lei do Senhor. Torá significa ensinamento. A própria palavra em si significa isso. E esse é o principal objetivo dos Salmos. A ideia do salmista é que, como o povo havia ficado muito tempo no exílio, eles haviam se esquecido daquilo que eram os principais ensinamentos, as principais leis de Deus, as principais palavras de Deus, aquilo que eles precisavam realmente rememorar, lembrar, para que eles pudessem ter uma vida de fato feliz, uma vida centrada na vontade de Deus. E a ideia dos Salmos em si é, durante esses 5 livros, reconstruir essa Torá para o povo, ensinamentos da Torá. Então você vai ver muito sobre a lei, né, de Moisés, sobre sobre Gênesis, sobre Êxodo, sobre Deuteronômio, sobre Levítico, sobre Números. Você vai ver que os Salmos ele procura reconstruir os principais ensinamentos da Torá, de modo a levar o povo à consagração e à adoração. E esse é o objetivo dessa série. A gente perceber em Salmos como nós podemos viver um ano de 2026 mais consagrado ao Senhor, mais um ano de maior adoração ao Senhor. E o Salmo de número 2, ele fala sobre a expectativa. Enquanto o povo estava reconstruindo as suas vidas pós o exílio, eles estavam aguardando também o rei messiânico que havia de vir. O Salmo de número 2, inclusive muitos dos salmos vão ter textos missionários ou textos messiânicos que apontam para Jesus, que falam sobre o Messias, textos inclusive proféticos que foram usados pelo próprio Jesus para falar sobre o seu próprio ministério, porque o Salmo ele também queria conduzir o povo a uma santa expectativa, enquanto o seu povo, o povo de Deus, aguardava o Messias vir. E nós temos hoje muito mais conhecimento do que
A Torá. Se o Salmo 1 fosse escrito nos dias de hoje, ele não colocaria ali no versículo de número 2, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele iria colocar o seu prazer está na Bíblia. O seu prazer está na palavra de Deus. É porque hoje a gente tem mais do que a Torá para nos guiar ao conhecimento do Messias e aos ensinamentos de Deus. E então esses dois salmos, eles são como dois porteiros do livro. Se a gente não entender o que eles significam, a gente não vai compreender o sentido do porquê nós vamos estudar cada texto do livro de Salmos. Então nós selecionamos 4 textos dos livros de Salmos que vão apontar para cada um para uma característica importante da espiritualidade que nós precisamos viver em 2026 e como nós podemos viver um ano mais consagrado e em adoração ao Senhor. Amém? Muito bem, como nós dissemos, o livro de Salmos não é um livro apenas de cânticos do povo de Deus, mas ele tem poesia, ele tem orações, é um livro da vida real, é um livro da espiritualidade do dia a dia. Eu costumo dizer que é o livro que mostra quando o filho chora e a mãe não vê, né? É um livro que demonstra a profundidade do coração humano em busca dessa relação com Deus. E por que a gente precisa dar atenção para o Salmo de número 1? Primeiro porque ele começa dizendo o seguinte: feliz, bem-aventurado é o homem que... Essa ideia do salmista de dizer que só é feliz aquele que observa segundo a palavra de Deus. E por isso a Torá... E aí, quando fala Torá, eu repeti bastante isso de manhã, né? Acabei esquecendo de falar esse detalhe. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Quando a gente fala lei do Senhor, a gente está falando sobre a palavra de Deus. E quando a gente está falando sobre a palavra de Deus, nós estamos falando sobre a Bíblia. Tá? Então, quando a gente fizer essas menções, vocês façam essas conexões aí na cabeça de vocês. Mas é preciso, antes de começar também, definir o que é bem-sucedido, o que é feliz. O que é ser bem-sucedido? Para o salmista, a palavra aponta para viver de forma reta. Fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Bem-aventurado aos olhos do salmista é aquele que vive uma vida reta, aquele que vive uma vida centrada, aquele que vive uma vida direita, que faz o que é correto, que faz aquilo que Deus diz para ser feito. Bom, e o que está no centro desse salmo? No centro desse salmo está a lei do Senhor. A lei do Senhor era para aquele salmista a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Portanto, o centro da nossa felicidade, o centro de ser bem-aventurado, o centro de toda a consagração do povo de Deus, o centro de toda a poesia do povo de Deus, o centro de todo o lamento do povo de Deus, o centro de toda a adoração do povo de Deus é a sua palavra. Esse é o centro. Então é quase que um convite à Igreja Livre Church, à Igreja do Brasil e ao povo de Deus a voltar-se para a palavra de Deus. Esse era o convite dos salmistas. Os 150 capítulos de Salmos é um convite aberto a todo o povo da aliança que viva conforme a vontade de Deus, que voltem os seus olhos para a lei do Senhor. E eu separei esse salmo em 3 pontos. E o primeiro ponto é como então a Torá, como então a palavra de Deus, a lei de Deus, a lei do Senhor, que está durante todo o livro de Salmos também revelada, por que nós dependemos tanto dela? E eu sempre falo isso, né? A gente acha que não precisa da palavra de Deus. Mas nós precisamos mais da palavra de Deus do que o ar que nós respiramos, meus irmãos, do que a comida que comemos. E é isso que nós vamos olhar aqui nesses pontos. E o primeiro ponto é que andar retamente diante de Deus, negar a espiral do mal. Andar retamente diante de Deus é negar a espiral do mal. E ele faz o autor aqui, o salmista, que é desconhecido, não se sabe, é anônimo esses 2 primeiros salmos, ele faz uma explicação de como essa maldade, de como essa espiral ela se desenvolve. E é respondendo a palavra de Deus que vamos vencer essa espiral do mal. Sem a palavra de Deus, você não consegue sair
dessa espiral. Qual é essa espiral? Feliz, bem-aventurado, anda retamente aquele que não. É uma pedagogia negativa, né? É aquele que não o quê? Que não anda no caminho, ou perdão, que não anda no conselho dos ímpios. Aquele que não, segundo não, que não se detém no caminho dos pecadores. E aquele que não, em terceiro lugar, se assenta na roda dos escarnecedores. Por que eu chamo isso de espiral do mal? Porque o próprio texto, por meio das palavras, ele vai revelar que há uma evolução da maldade aqui. E é isso que nós precisamos, e é por isso que nós precisamos da palavra de Deus em 2026. Porque nós temos um coração tendencioso à maldade. O nosso coração, ele, como diz Davi no Salmo 51, quando confessa o seu adultério, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. A gente acha que a criança não precisa de salvação, não precisa do evangelho, porque ela é inocente, pura, até você colocar um brinquedo e duas crianças. Aí você vai ver a pureza das crianças. Então, eu sempre falo isso, né? Os irmãos que acham que a criança é pura, é muito bonitinha, não tem pecado, é só passar um tempinho ali no ministério infantil que você vai ver a pureza das... Então, em pecado nos concebeu a nossa mãe. A palavra de Deus é clara, nós somos infectados por um gene do pecado. A morte espiritual e física de Adão nos afeta geneticamente. Nós não temos o que fazer para nos livrarmos disso. Portanto, somente a palavra de Deus é que pode nos livrar dessa espiral. O próprio Jesus disse isso aos seus discípulos, enquanto se aproximava deles, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus que vai nos fazer negar essa espiral do mal. E por negar essa espiral do mal é que seremos felizes e viveremos retamente. Essa é a ideia do salmista aqui. Agora, andar aqui é diferente do andar do apóstolo Paulo, né? Quando ele usa aquele que anda e tal, ele usa muito o verbo andar em Efésios, a gente estuda isso nos nossos trilhos. Aqui nesse texto, especificamente a palavra andar é passar perto. É passar. É tipo assim, caminhar, passar perto. Não é andar no sentido de praticar, de fazer sempre. Aqui, essa palavra aqui significa passar perto. Então, o salmista está dizendo o seguinte: feliz é o homem que não passa perto do conselho dos ímpios. Ímpios é a maldade, é aquilo que é maldoso. A impiedade é aquilo que é mal, aquilo que que não traz benefícios, que não acrescenta, que não serve. Essa é a ideia, que passa perto, que não passa perto desses conselhos. Então, a maldade se desenvolve dessa forma. A gente começa passando perto, sabe? A gente vai se aproximando, mas passa rápido. Mas é assim que a maldade começa. A gente começa a passar perto. A gente começa a se aproximar, mas a gente não permanece, a gente passa perto. Segundo a espiral, o próprio salmista diz: aquele que se detém, negar a espiral do mal é negar passar perto da maldade. Que em 2026 a gente passe longe da maldade. Essa é a ideia aqui do salmista. E a segunda espiral desse mal, ele aprofunda isso, ele fala: aquele que não se detém. O verbo se detém é parecido com a ideia de você ficar parado, só que de pé. Então vamos lá. Você passa perto, aquilo evolui, você começa a ficar assim, seduzido por aquela linguagem do mal. Aí você se detém. O que você faz? Você começa a parar, mas você para em pé. Essa é a ideia do salmista aqui. Se deter é parar em pé e ficar mais tempo do que apenas passar. Então você agora passa a contemplar, e aquelas ideias do mal, e ele usa outra palavra aqui, que é uma palavra um pouco mais profunda sobre a questão da maldade. Agora não é apenas os ímpios, a impiedade. Agora é o pecador. É aquele que pratica constantemente a maldade, a impiedade. O pecador é aquele que pratica obstinadamente a maldade. Então você se detém, você fica parado no caminho dos pecadores. Então a ideia dessa espiral do mal é que o segundo passo é você ficar parado como se aquilo fosse algo a ser considerado. Como se a ideia do mundo sobre casamento, sobre namoro, sobre administrar as finanças, sobre generosidade, sobre serviço, sobre dirigir a nossa vida, sobre decisões, fosse algo a ser considerado. Mas não exatamente para que você permaneça naquilo. Mas olha, eu acho que essa ideia é então um tanto que legal.
Não se detém no caminho dos pecadores. Ele está falando da ação. E por último, dessa espiral, é essa ideia de se assentar. Não se assenta. Então o salmista está dizendo, não passe, não fique parado de pé, e muito menos se assente. Não se assenta. E agora ele usa na roda do termo. Ele usa agora um termo muito mais profundo do que ímpio e do que pecador, que é escarnecedor. É alguém que agora passa a zombar. Os valores estão totalmente trocados, estão totalmente alienados. Então ele passa a zombar. E a ideia que talvez representaria melhor esse termo seria aquele que zomba de coisas importantes ou sérias. O zombador, ele vê Jesus na cruz e ele zomba. Essa é a ideia da zombaria. É um ambiente de escárnio, de escarnecimento, de zombaria, de não estou preocupado com coisas importantes. É profanar aquilo que é santo. De forma esdrúxula, de forma, enfim, escarnecedora. Então ele aprofunda, você vê que as relações vão se aproximando. Então passa pelo conselho da maldade, se detém no caminho dos pecadores, está se assentando nas rodas dos escarnecedores. Essa espiral do mal. Negue essa espiral do mal e seja feliz. Essa é a mensagem do salmista. E nós precisamos da Torá para isso. Porque nos próximos versículos vem o segundo ponto. Ele vai dizer nos próximos versículos, então, o antídoto dessa espiral do mal. Qual é, então, o antídoto apresentado pelo salmista? Pelo contrário. Então ele está usando uma espécie de negação, e agora ele nega novamente. Então ele nega duas vezes, né? Pelo contrário, né? Eu gosto muito de uma frase, que eu brinco, né, com ela sempre, né? Que é assim, eu não sou nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Em cima do muro, né? Eu não sei pra onde eu tô, né? Mas a ideia aqui do salmista é o seguinte, eu tô negando a negação, né? Então a ideia é negar a negação. Pelo contrário dessa espiral do mal, ele tá dizendo, diga não a isso. Pelo contrário, diga sim. Porque a vida cristã, meus irmãos, não é uma vida só de ascetismo, de ficar se esguiando de coisas erradas. A vida cristã é uma vida de fazermos coisas boas. De acertarmos naquilo que fazemos. Então agora o salmista está dizendo, faça isso, não faça isso, agora faça isso. O que ele está dizendo para fazer como antídoto a essa espiral da maldade? Pelo contrário, é feliz, é bem-aventurado, anda retamente diante de Deus aquele que tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Ele aponta duas ações aqui muito importantes. Eu queria refletir com vocês sobre essas duas. E esse é o segundo ponto. Porque o segundo ponto é que a palavra de Deus é que vai nos dar posicionamento e propósitos para desfrutarmos da vida que Deus quer que a gente desfrute. Contradizendo a essa evolução da perversidade, as ações são: o seu prazer está na lei do Senhor. Eu gosto muito de lembrar que nós cristãos fomos criados para termos prazer na palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela vai confrontar o seu ego e a sua vontade. Ela vai confrontar a sua ideia de self. Ela vai colocar Jesus no centro disso. E tirar você do centro. Essa é a ideia. Ter prazer na lei do Senhor é você ouvir negue-se a si mesmo, tome sua cruz e você gritar gol do Corinthians. Entendeu? Para os corintianos é mais simples, né, de entender isso. Né? Mas ter prazer na lei do Senhor é quando você fica feliz quando ouve algo que é contrário à sua natureza. Porque é isso que a palavra de Deus, a lei do Senhor vai fazer. Ela vai nos levar a tudo que é contrário à nossa natureza pecaminosa.
O chamado de Deus aqui é para que nós tenhamos prazer. Ao lermos a palavra de Deus, nós não encontremos apenas palavras, mas nós encontremos profundidades, nós encontremos vida, nós encontremos realidades, nós consigamos trazer é como se fosse uma satisfação mais forte do que ver o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Nós temos que ter mais amor à palavra de Deus, mais prazer do que no futebol, do que na música, do que naquilo que nos dá mais prazer. A palavra de Deus precisa ser como um mel adocicado que nós desejamos profundamente comê-lo. Coma mel, meu filho, porque é bom. Esse é o conselho de Provérbios. A palavra de Deus tem que ser doce como mel para nós, mesmo que ela seja amarga como fel para os nossos egoísmos, para as nossas maldades, para as nossas perversidades. Ter prazer na lei do Senhor é você retomar as emoções ao ler a Escritura. É você ler a Escritura e se emocionar porque você não está vendo apenas letras e histórias, mas você está se comunicando com algo vivo. A palavra de Deus, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de juntas, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, a gente precisa desejá-la como um prazer, como uma satisfação, como algo que seja mais importante do que rolar o feed do Instagram ou comer uma comida muito gostosa que você gosta. Tem um costume do povo judeu de, ao ensinar a Torá para os seus filhos, de dar doces para eles. Eles liam a Torá e davam doces. Para mostrar o seguinte, isso que nós estamos fazendo precisa ter esse caminho. Você precisa saborear como fosse um doce que você deseja muito. Então, ter prazer na lei do Senhor é isso. Pelo contrário, ele está negando a espiral do mal, mas ele está fazendo algo em direção a ela. E na sua lei medita de dia e de noite. Os seus dias são inundados com a palavra de Deus e das vontades do soberano. A ideia aqui de meditar é diferente daquela ideia que a gente tem de meditar, que meditar é você ir para um mosteiro, se separar de todas as relações que você tem e ficar lá. Essa não é a ideia bíblica da meditação. A ideia bíblica da meditação é quando você consegue trazer para o seu dia a dia a palavra de Deus. É quando você consegue falar a palavra de Deus enquanto está lavando louça, arrumando a casa, conversando com o marido, tomando uma decisão, com a esposa, com os filhos. A ideia de meditar é quando você verbaliza e vivencia a Torá, a lei de Deus, enquanto você está vivendo. Eu sempre disse isso ano passado e repito, o avivamento está no ordinário. Não está no extraordinário. O avivamento está quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso dia a dia, quando nós colocamos a vida de Deus no nosso cotidiano. É a maneira como nós tratamos a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, é a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas prioridades. O avivamento está nisso. Não está em vir à igreja bonitinho, cheirosinho e tal. É legal, precisa vir para você ouvir a palavra de Deus. Mas quando você sai daqui, é que o avivamento começa. É quando você vive a palavra de Deus no seu dia a dia. É quando ela é vista pelos seus filhos na forma como você fala com eles. Na forma como você trata os outros. Esse é o verdadeiro avivamento. Isso para o judeu, para o povo que estava ouvindo esse texto, significava que eles levassem essa palavra ao dia a dia deles, que eles pudessem ver essa palavra como se fossem ações práticas. Meditar de dia e de noite é isso, porque como é que você vai meditar de dia e de noite se você trabalha, estuda, etc e tal? É a forma como você trabalha, é a forma como você estuda, é a forma como você fala. A palavra de Deus vai ser vista nesses lugares. É isso que é meditar de dia e de noite. Essa é a resposta. Ou seja, nosso 2026 depende de como nós vamos nos relacionar e responder à palavra de Deus.
Nós vamos negar a espiral do mal que está enraizada nos nossos corações por causa do pecado, respondendo e nos relacionando com a palavra de Deus no nosso dia a dia. É tendo prazer. Eu não sei, meu irmão, um crente que não ama ler a Bíblia, independente, a pessoa fala muito assim, eu não leio porque eu não entendo. Eu também não entendi nos primeiros 5 anos. Então, mas eu procurava saber, entender, e procurava estudar. É um processo. O entendimento vem a partir da relação com Deus, com o Espírito Santo de Deus, que é o principal intérprete das Escrituras. Ou seja, se eu não me relaciono com Deus, eu não vou ter prazer nunca na sua palavra. Nunca. Porque você não conhece o autor, porque você não sabe as intenções profundas desse autor e por que ele desenvolveu isso. Então, meus irmãos, é muito importante que nós, em 2026, mudemos a nossa relação com a palavra de Deus. O que acontece muitas vezes quando a gente traz a palavra de Deus para o nosso dia a dia? A gente começa, ao invés de responder a palavra de Deus como ela deseja, a gente começa a manipular a palavra de Deus para fazer aquilo que a gente quer. Isso acontece muito. Às vezes os nossos próprios devocionais que estão ali procurando responder a Deus e em devoção a Deus, a gente está procurando palavras de afirmação para aquilo que eu desejo fazer ou não. Meu irmão, se alegre quando Deus te der uma bronca ou negar a sua vontade, porque Ele está amando você. Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina e corrige aqueles a quem Ele ama. Você não faz isso, então você é um bastardo. Alegre-se ao ler a palavra de Deus e ser confrontado nas suas vontades, nos seus desejos, porque é isso que ela vai fazer. Então tenha prazer na lei do Senhor. E aí o resultado, o salmista vai dizer nos próximos versículos. Qual é o resultado daquele que tem prazer na lei do Senhor? Naquele que medita, que traz a palavra de Deus para o seu dia a dia. O resultado ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. E aqui tem muita informação, mas eu quero destacar, e eu estou destacando alguns pontos aqui, todos eles estão em torno da Torá. Nós somos plantados por meio da palavra de Deus. Nós produzimos frutos por meio da palavra de Deus. Posicionamento e propósitos se originam da palavra de Deus a nós. É muito interessante que o salmista usa ser plantado. Você não planta nada, entende? Você é plantado. O que ele está querendo comunicar com isso? Que 2026 precisa ser um ano de dependência. Alguém que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite é plantado. Porque quem sabe onde estão as correntes de águas vivas que também representam a Torá nesse texto é o próprio Deus. Porque correntes aqui não são rios. Correntes são águas que estão no subsolo. Por que ele fala que tem as suas raízes profundas? Ele vai dizer, que no devido tempo é uma árvore plantada junto a uma corrente de água. Uma árvore plantada junto a uma corrente de água é uma árvore que aprofundou as suas raízes e encontrou um veio de água. Lá no sertão, eu falei isso de manhã, lá no sertão a gente, quando fura um poço, a gente está buscando isso, vários veios de água, para poder aumentar a vazão e dar água para a comunidade que precisa. É a mesma imagem que está aqui nesse salmo. Alguém que é plantado, e essa ideia da árvore é muito legal, porque Deus, ela aponta não só para uma questão pessoal, mas também para uma questão comunitária. Uma árvore, ela faz parte de um ecossistema, de um jardim, de um povo. Então isso aponta também para a questão da comunidade. A gente vai ver isso no fim do texto. Mas a ideia de ser plantado é uma ideia de dependência de Deus. Alguém que tem o prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite, ele é plantado junto a correntes de água. As suas raízes se aprofundam o suficiente para que ela encontre água. Veja, isso indica duas coisas importantes para nós em 2026. É preciso tempo para se aprofundar. As relações se aprofundam à medida do tempo. Uma pessoa que fica pulando de igreja em igreja, que não se firma, ela não encontra água limpa. Ela sempre vai estar no raso. A ideia aqui de ser plantado é que Deus nos planta no seu jardim.
Então, permaneça onde você está. Se você não é dessa igreja, permaneça na sua comunidade, desenvolva relacionamentos, aprofunde-se na palavra de Deus. É mais ou menos essa ideia, que essa árvore ela não é só plantada, ela depende de Deus, dessas correntes de águas, que são os nutrientes da própria palavra de Deus, como também ela é uma árvore que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja a folhagem não murcha. Eu gosto muito da imagem da árvore, novamente, e principalmente nessa ideia de frutos, porque uma árvore não usufrui do seu próprio fruto. Ela produz fruto para alguém. Ela produz folha, ela tem folha para fazer sombra para alguém, não para ela mesma. Em 2026, não viva para você mesmo. Viva para alguém. Viva para outro alguém. É isso que a palavra de Deus vai fazer você viver. Alguém que tem o prazer na lei do Senhor não vive para si mesmo, vive para outro alguém. Os seus frutos não dependem de si mesmo, dependem de ter sido plantado em algum lugar onde essa corrente de água está passando. O seu fruto não depende de você mesmo, depende desse nutriente que flui dessa palavra de Deus, dessa Torá. Essa é a ideia do salmista aqui. A Torá é tão importante para o povo que agora eles estavam despatriados. Então Deus está dando uma imagem para eles, o seguinte: agora vocês vão ser o meu jardim, né? Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, né? Essa é a ideia do salmista, é estarmos plantados em um jardim, é fazer parte de um povo, é nos aprofundarmos nas relações, nos nutrientes que a palavra de Deus pode nos oferecer, é permanecer tempo suficiente para que uma relação frutifique, sirva o outro. E os frutos, meus irmãos, não são para vocês não, é para o outro. A sombra da sua folhagem que não murcha não é para você, é para o outro. Eu gosto muito de uma das características desse resultado, do avivamento que existe quando nós centramos a palavra de Deus em nossas vidas, é que a folhagem não murcha. Essa ideia de uma folhagem que não murcha é porque a raiz está tão profunda que ela tem água suficiente. Ela está tão enraizada nessa torrente de águas que ela não tem falta de nada. O tempo pode estar nevando, pode estar ventando, pode estar uma seca, mas ela está tão aprofundada nas correntes de água que ela não tem falta, e a folhagem dela é constante. Guarde essa palavra, constante. Seja constante em 2026 em centrar a palavra na sua vida. Um crente que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite é uma pessoa que constantemente está servindo as pessoas. As suas folhagens servem de sombra para constantes pessoas que estão buscando refúgio. Essa é a ideia. Servir e amar ao próximo é o segredo de uma árvore que produz frutos no tempo certo. Isso só é possível por causa da palavra de Deus. No tempo certo é uma indicação tão interessante, é tão ruim, eu não sei vocês, mas é tão ruim alguma coisa inconveniente, né? Olha como é que o salmista está dizendo para o povo, está dizendo assim, ó, vocês precisam da Torá porque Deus quer que vocês produzam frutos no tempo certo. Sabe o que significava para eles isso? É que um agricultor perde tempo quando ele vai numa árvore colher fruto fora do tempo e ele não encontra o fruto no tempo certo. É desperdício de tempo. É desperdício de energia. Dar o fruto no tempo certo é não ser inconveniente. Nós não estamos nem atrasado, nem adiantado. É no tempo certo. Então quer dizer, é a palavra de Deus que vai nos fazer equilibrados, leves, ao nos relacionarmos uns com os outros, ao vivermos a palavra de Deus, a esse ambiente da palavra de Deus fluindo em nossas relações. E por último, terceiro ponto, é a Torá que vai nos avaliar em todo o tempo. Primeiro, então, é a Torá, é a palavra de Deus que vai fazer-nos negar a espiral do mal. Segundo, é a Torá, é a palavra de Deus que vai nos posicionar e nos fazer desenvolver propósitos, estarmos plantados, servindo. E terceiro, é a Torá, é a palavra de Deus que vai nos fazer
nos avaliar constantemente. E essas são as 3 dicas. Primeiro, negue a espiral do mal. Tenha o seu prazer na lei do Senhor, seja plantado, sirva ao próximo. E terceiro, avalie-se todo o tempo em 2026. E nos últimos 3 versículos ele diz assim: os ímpios não são assim. Ele volta a falar dos ímpios. São, porém, como a palha que o vento dispersa. É a palavra de Deus que avalia as nossas obras. Essa palha é uma coisa que voa com vento, é frágil, é vaidade. A ideia aqui é que aqueles que não têm prazer na lei do Senhor, que não meditam na sua lei de dia e noite, as suas obras são como palha, eles são as suas próprias obras. Nós nos tornamos aquilo que fazemos, meus irmãos. E é como palha para Deus. E é a palavra de Deus que vai avaliar se as nossas obras têm propósito, têm posicionamento, ou se as nossas obras são vaidade, são obras sem sentido, palha que o vento dispersa, vida sem sentido, sem propósitos, sem resultados que Deus pode aceitar. Deus não rejeitou a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim, o coração dele. Não era porque ele tinha oferecido um determinado item para Deus, mas é porque o coração dele estava inapropriado. Deus rejeitou Caim. Deus rejeita a impiedade como palha. Se nós não colocarmos o nosso prazer na lei do Senhor em 2026, as nossas obras serão palha. E nós seremos palha. É isso que está escrito aqui. Os ímpios não são assim. Eles são como uma palha que passa. Segunda coisa que a palavra de Deus avalia. Ele avalia as nossas obras. A palavra de Deus avalia, é a base para avaliação agora das nossas relações. Olha o que está escrito: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. A ideia aqui é que a impiedade não supera o juízo de Deus. Não se engane, meus irmãos. Todo o mal que nós fazemos, um dia nós prestaremos conta diante de Deus. Todos nós nos assentaremos diante do trono branco e olharemos para Deus e prestaremos conta. Você tem 2 caminhos aqui. Ou você se mantém orgulhoso e andando fora dos caminhos de Deus, se considerando dono da sua própria salvação, ou você confia em Jesus para a sua salvação. E quando você chegar diante do trono de Deus, então Ele vai julgar as suas obras como julgou Jesus. Você vai ser justificado. Mas não se engane, todos nós seremos julgados por Deus, e a palavra de Deus é que julga as nossas relações, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. Não prevalecerão na congregação dos justos. A ideia é mostrar que no meio dos justos há uma diferença clara e profunda entre o justo e o ímpio, e a impiedade não se supera ou não supera a congregação dos justos. Quer dizer, a ideia é que a palavra de Deus, a Torá, ela vai definir aquilo que é justo e aquilo que é injusto, aquilo que é bom e aquilo que é mal. E isso está determinado por meio da palavra de Deus. A Torá, a palavra de Deus, vai avaliar as nossas relações e as nossas ações. E por último, no verso 6, a Torá e a palavra de Deus é a base para avaliar a nossa relação com Deus. Ela avalia a nossa relação das nossas obras, daquilo que produzimos. Ela avalia a nossa relação, as nossas relações com a nossa comunidade, onde convivemos. E ela avalia as nossas relações com Deus. Olha o que está escrito no verso 6. Deus conhece o caminho dos justos. O justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja, a palavra não está dizendo o seguinte, que você conhece a Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus. Outra coisa é você ser conhecido de Deus. O texto está dizendo que a palavra vai... Tá fazendo um barulho, né? Tá ouvindo, né? Acho que tá vazando algum som aí, gente. Tá vazando algum som aí. Não sei explicar, mas eu tô ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo, eu tô meio doido, né? Tá
Tá vazando o som, tá vazando o som. Bom, enfim, tá tudo bem. É que eu sou muito TDAH, gente. Qualquer coisinha já me distrai. Mas Deus conhece a nossa relação com Ele. Nós precisamos agora, a Torá, ela vai ser a base, a palavra de Deus vai ser a base para avaliar a nossa relação com Deus. O justo amplifica a sua relação com Deus e é conhecido por Deus. E o ímpio perece, ele diminui a sua relação com Deus e é desconhecido de Deus. Então, por 2026, que nós, mais do que conhecermos a Deus, sejamos conhecidos por Ele. Que ao olhar para cada um de nós, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, Deus nos conheça, saiba quem nós somos, não apenas a gente conhecê-lo. A falta de significado das ações dos ímpios, dos perversos, terá um fim, meus irmãos. Pode parecer às vezes mais feliz, mas sem um propósito, sem um posicionamento, vai perecer, vai ter fim. Às vezes a gente fica deslumbrado, tem um salmo, né, que um salmista vai tratar do deslumbramento que ele tem com as obras dos ímpios. E às vezes a gente fica deslumbrado com o dinheiro dos ímpios. A gente fica deslumbrado com a aparência dos ímpios. Mas a palavra de Deus, ela sabe a verdade profunda dos nossos corações. E Deus conhece os justos. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a nossa Torá. Eles não tinham esse conhecimento aqui nessa época que esse texto foi escrito. Hoje nós temos muito mais do que os salmos. Nós temos os profetas, nós temos os históricos, nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas. Nós temos Jesus. Jesus é a nossa palavra, é a palavra de Deus, é a nossa Torá. Nós o encontraremos, meus irmãos, em toda a nossa relação e resposta à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A nossa relação e resposta à Bíblia é a nossa relação e resposta a Jesus. Feliz, bem-aventurado, anda retamente quem tem, mantém e responde a palavra de Deus. A minha missão aqui conosco hoje nessa série é fazer com que você compreenda que não apenas no seu ano, mas toda a sua vida depende da palavra de Deus e da maneira como nós nos relacionamos e respondemos a palavra. É a maneira como nós nos relacionamos e respondemos a Jesus. João capítulo 1, verso 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Não se engane. Se você não se aproximar da Bíblia, você não se aproximará de Jesus. A Bíblia é a expressão viva de quem Jesus é. E o meu apelo é que ao sair dessa palavra, dessa exposição, você faça um plano de leitura anual na sua Bíblia, no aplicativo. É para que você procure na internet algum plano de leitura bíblica anual, para que você se comprometa com a leitura bíblica devocional durante o ano de 2026. Nós já definimos o nosso livro, a nossa trajetória devocional aqui na igreja. Em breve nós vamos trazer informações. Nós estamos terminando ainda um devocional do ano passado, que vai até fevereiro. Em fevereiro nós vamos iniciar um outro, mas comece hoje, não deixa para amanhã. A se aproximar da palavra de Deus. Ao se aproximar da Bíblia, você está se aproximando de Jesus. E Ele de você. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Ore com um propósito, ore com uma decisão no seu coração. Para que você
consagre, traga um ano mais consagrado, um ano de maior adoração. Que você se aproxime da palavra de Deus e que eu espero que você tenha compreendido a necessidade que nós temos de colocar a palavra de Deus no centro de 2026 nas nossas vidas. Não será um ano fácil, é um ano que promete. Nós precisamos estar cobertos e encharcados das verdades da palavra de Deus. Senhor, reorienta os nossos apetites em 2026. Que tenhamos apetites profundos pela sua palavra, Senhor. Não apenas em conhecê-lo, Senhor, mas em sermos conhecidos por você. Sejamos conhecidos como teus amigos, Senhor. Amantes da tua palavra, Senhor. Que o nosso prazer, nosso centro de satisfação, de desejo, de afeição, esteja na tua palavra nesse ano, Senhor. Nós não temos capacidade humana de fazermos isso. É uma ação do teu Espírito, Senhor, de aproximar o teu povo da tua palavra, Senhor. Portanto, convence os nossos apetites. Senhor, eu oro por menos tempo de tela, de Netflix, de outras coisas que roubam, Senhor, tanto o nosso tempo com a palavra de Deus. Senhor, eu oro para que as nossas prioridades, antes de sermos nós, sejam reorientadas à luz da tua palavra, Senhor. Eu oro pelo nosso investimento financeiro, o uso do nosso dinheiro, para que antes de sermos para o nosso benefício, seja para sermos conhecidos do Senhor e da tua palavra, sim. Então, que o nosso tempo, que os nossos investimentos, que as nossas prioridades estejam centrados na tua palavra, Senhor, no teu povo. Em nome de Jesus, nós queremos ser mais conhecidos do Senhor, enquanto nos aproximamos da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.